Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lobão do canal Magel e no vídeo de hoje vamos falar de um tema muito importante de atualidades: o coronavírus novo que surgiu no final de 2019 e início de 2020 na China e que está assustando todo mundo. Será que esse coronavírus vai ser uma nova SARS? Há um risco de epidemia global? Após a vinheta. Para mostrar isso com melhor propriedade, trouxemos aqui de novo o nosso grande amigo, professor Thiago Prado, que vai falar sobre a visão biológica desse assunto e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre o aspecto da geopolítica. Thiago Prado, fala um pouquinho pra gente. Fala jovens, tudo tranquilo, beleza? Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse coronavírus que está bastante em voga aí na mídia, né? A gente tem escutado falar bastante. Algumas cidades da China já foram limitadas ali o seu espaço, impedindo pessoas de sair ou de entrarem naquele local. Mas vamos recapitular aqui, o que é um vírus? Um vírus ele é constituído por uma cápsula proteica que envolve um material genético. E o que tem de especial esse coronavírus? Esse coronavírus ele recebeu este nome por causa das espículas que estão na sua superfície, que tem uma semelhança com uma coroa. Então, corona vem de coroa, né? Então, esse material genético ele está envolvido por uma cápsula proteica que a gente chama de capsídeo. E o que é realmente esse coronavírus? O coronavírus ele pouco tem uma relação com algumas doenças humanas, ele tem mais uma relação com doenças respiratórias em determinados animais. Mas o que tem acontecido? Os vírus eles são altamente mutagênicos. Alguns vírus, inclusive, sofrem muito mais mutações. A gente pode ter uma relação entre o coronavírus e o vírus da gripe humana, por exemplo, né? Existe uma pequena relação entre esses vírus aí. Agora, o coronavírus ele tem causado doenças em seres humanos porque ele tem sofrido mutações, né, em determinados animais. Por exemplo, duas principais doenças que estão relacionadas aí a coronavírus e em humanos. A gente tem a SARS, síndrome respiratória aguda grave, né, que foi diagnosticada aí por volta de 2002, mais ou menos, e a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, todos esses vírus, esses dois vírus aí, teriam uma mutação de um vírus que causa esse tipo de doença respiratória em animais. Por exemplo, a síndrome respiratória do Oriente Médio, ela foi uma divergência de vírus de dromedários, de vírus de camelos ali. Então, um vírus que causa doença em camelos sofreu uma mutação. Agora, como que isso tem chegado até os seres humanos? O contato com o humano com determinados animais, né? Tudo indica que a SARS, por exemplo, a síndrome aguda grave, a síndrome respiratória aguda grave, tenha sido de um vírus que tenha sofrido uma modificação de morcego, né? Então esse vírus ele causava doença em morcego, ele sofreu uma mutação e que chegou até o ser humano. Então os coronavírus eles têm uma relação de doença com o humano que vem causando ali pequenas transformações no sistema respiratório humano, né? Vem causando um grave sintoma de febre, né? Tosse, espirro. Então são doenças que vão acometer o sistema respiratório humano. E esse novo coronavírus, a disseminação dele parece que tem sido em grande escala, já isolaram ali principalmente a cidade de Wuhan, na China, e outras cidades, né? Tem sido um problema para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, e em delimitar o espaço dele, né? Então não há nada que a gente possa se alarmar demais. É somente tomar alguns cuidados. A gente tem ali a tosse, o espirro, o cuidado com as secreções do doente, fazer aquela asepsia adequada com as mãos, tomar determinados cuidados com objetos contaminados. De repente eu estou aqui, tuço na minha mão, esqueço de lavar minha mão, pego uma caneta, um outro colega vem e utiliza aquela mesma caneta que eu acabei de utilizar, coça o nariz, coça o olho, pega no alimento, né? Então é importante a gente tomar cuidado com esses cuidados com a limpeza individual, né? E os vírus eles são disseminados principalmente pelo ar,
né? Principalmente pelas gotículas de saliva e pelos objetos contaminados, como eu acabei de citar aqui. Então não há nada que a gente possa se alarmar bastante. E aí a gente pode estabelecer uma relação também com o ambiente. Tudo indica, por exemplo, como eu falei anteriormente, que esse vírus pode ter sido uma modificação de um vírus que cause uma doença em morcego, por exemplo. Né? E aí a gente tem uma relação com o ambiente, desmatamento ou simplesmente a alimentação. Né? A gente sabe que a China utiliza outros animais sem ser o gado, sem ser o porco, sem ser a galinha, utiliza outros animais na alimentação. Né? Então tudo indica que pode ter se divergido aí de morcego ou outros animais, tendo em vista que coronavírus também é encontrado em aves, em porcos, em camelos, né? Dromedários. Então a gente tem que tomar determinados cuidados aí, beleza? Forte abraço, tudo de bom para vocês. Valeu! Galera, o que percebemos é que num mundo globalizado onde as pessoas circulam rapidamente de um lado para o outro, uma doença que surge em um local rapidamente se espalha. E há assim um risco de uma epidemia, já que você tem já casos de pessoas que foram para a China, para o Yuan, e que voltaram para os seus países com essa doença. Não vamos causar aqui um alarde, um grande medo, e vamos observar as notícias com maior propriedade, com maior zelo. Sabe-se que esse é um vírus muito novo, que ainda não tem vacina sobre ele, mas que já tem muita gente estudando sobre isso. Muito obrigado por ter esse vídeo até o final e até mais, gel.